Boa noite, pessoal. Vou colocar aqui o tema da live e esperar o prefeito Álvaro Marques, prefeito Tacaimbó, aqui pra gente bater um papo. Essa live seria na terça-feira da semana passada, mas a gente acabou tendo uns probleminhas lá com a internet de Álvaro. E aí nós vamos fazer ela hoje. Álvaro já tá aí. Vou mandar o convite agora, Álvaro. Deixa eu só colocar aqui. Um abraço para Anderson, Rita, Henrique. Show. Convite para Álvaro. Fala, prefeito. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, meu amigo. Tá escutando direitinho? Estou sim. É. Álvaro, antes de tu entrar, eu estava falando aqui com o pessoal, explicando que essa live seria terça-feira passada, mas que a gente teve uns probleminhas e colocamos para hoje. Coloca o celular em pé, que fica melhor para a gente visualizar, senão a gente fica te vendo de lado. Certo, vou colocar agora. A configuração do Instagram não deixa. Álvaro, eu queria te agradecer novamente, né, pela disponibilidade de atender nosso convite. A gente fez uma série de lives na semana passada, muito boa, uma interação muito boa. Tivemos na semana passada 12 mil impressões aqui no Instagram. O pessoal aqui que me ajuda na comunicação estava passando esses dados aqui, e aí eu achei muito bacana. E queria começar como a gente tinha começado na semana passada, a gente falou um pouquinho da tua trajetória rapidamente, né? E falar um pouco sobre como foi essa tua entrada na política. E aí você tinha contado a gente que tinha sido vereador, tinha sido candidato a prefeito uma primeira vez, depois tinha sido derrotado e em 2016 logrou isso. Eu queria que tu contasse para a gente aqui sobre essa experiência, né? Tenho muita coisa para conversar contigo e o Instagram só permite 1 hora, mas a gente vai tentar correr aqui para atender todas as perguntas. E eu queria que tu começasse dizendo, voltando ao tempo, lá em 2016, né? Terminou a apuração da eleição e você vitorioso. O que é que te passou na tua cabeça naquele momento que tu caísse na real que era prefeito eleito da tua cidade? O que é que passou na tua cabeça naquele momento? Boa noite, João. Boa noite a todos os amigos, seguidores de João Leal e também nossos seguidores, né? Nós que criamos agora recentemente o Instagram, a convite de João para participarmos aí dessa interação regional. É com muita satisfação, João, que a gente conversa com você. Eu peço desculpa aos seus seguidores, né? Os meus que são poucos, né? Que nós criamos agora recente no nosso Instagram, mas peço desculpa por não ter dado certo aquela nossa live da semana passada. Mandar um abraço primeiramente, João, a todos os tacaimboenses, a todos os são caetanenses, né? Em especial ao à presidenta do Partido dos Trabalhadores aí da sua cidade, Rosa do Sindicato, também aos camaradas Genildo do Banco, Aline, professora Aline, né? E a todos aí que compõem o partido aí junto com você. 2016, João, foi um momento muito ímpar na minha vida, né? É a consolidação de um projeto que nasceu lá em 2003, com a formação do nosso partido, como eu vinha falando na live anterior. E aí passa um filme, você fazendo essa pergunta, passa um filme no dia da eleição, né? Por volta de 7 horas da noite, 7, 7 e meia, o povo festejando. Quando eu vi aquela nação, eu nunca sabia que tinha tanta gente em Itacaimbó, viu? E aí, quando eu estava em cima do Toyota, meu pai tem um Toyotazinho, um bandeirante aberto, e aí eu estava em cima dele, né, festejando e olhando. Quando eu vi aquela multidão, João, eu me arrepiei todinho, porque só veio na minha cabeça, claro, a gratidão, né, a satisfação de ter sido escolhido por essa população, mas também uma responsabilidade enorme que me fez
e tem me motivado a cada dia trabalhar para agradecer, né, essa escolha que o povo fez por mim. Eu imagino que a emoção deve ter sido muito grande e esse sentimento de responsabilidade, né, de você ter a cidade em suas mãos. Eu quero falar um pouquinho sobre tua gestão, mas assim, a gente não poderia começar com outro tema que não fosse, né, esse enfrentamento a essa pandemia do coronavírus. E eu tenho acompanhado nas redes sociais e apesar de você ter feito o Instagram agora há pouco, semana passada, mas a Prefeitura de Itacaimbó tem um Instagram já faz um tempinho e ele é alimentado bastante, né? Quero até elogiar o pessoal aí que cuida do Instagram da Prefeitura de Itacaimbó. Então a gente vem acompanhando algumas ações. Eu queria que tu falasse um pouquinho aí para os nossos seguidores, as pessoas que estão nos acompanhando. No primeiro momento que você soube dessa pandemia, que soube que teria que fazer enfrentamento a essa pandemia do coronavírus, quais foram as ações que tu começou a elaborar, a fazer a partir desse momento que soubesse dessa notícia? A primeira ação, João, que nós tivemos, né, foi com o secretário de Educação, Célio Leonel, nos reunimos e tomamos logo a decisão de suspender as aulas, né? Suspendemos logo as aulas. Em seguida, formamos o comitê de enfrentamento ao Covid-19, ao coronavírus, reunindo todas as secretarias. E daí surgiu, né, o nosso plano de contingência. E foram várias ações que a gente tem se reunido com esse comitê, que é composto por todas as secretarias, né, de finanças, de obras, de agricultura, educação, assistência social e saúde, né? Então, essas foram as duas primeiras medidas. Em seguida, né, fomos acompanhando as medidas do governo do estado. O governo do estado foi tomando as medidas, nos chamou lá para conversarmos, convidou todos os prefeitos para nos alertar das medidas que deveriam ser tomadas. E aí investimos fortemente no isolamento social. A gente mora numa cidade pequena e que muitas vezes é difícil a conscientização, mas graças a Deus, aqui eu não posso. Eu só tenho a agradecer à nossa população. O povo tem sido muito obediente, né, em relação ao isolamento social e ao uso da máscara. Então nós fomos tomando algumas medidas em conjunto, né? A Secretaria de Educação, a gente discutia que tínhamos que pensar nessas famílias que estavam em casa e para receber o alimento, que muitas dessas crianças, você que é professor sabe, João, muitas dessas crianças às vezes é a única alimentação que tem, ou uma das poucas, né, na merenda escolar. E aí discutimos com a Secretaria de Educação, com o secretário, para que pudéssemos, né, baseado na lei, discutindo com a promotoria, pudéssemos estar doando, né, distribuindo a alimentação, a merenda, para algumas famílias. Não conseguimos, nós temos mais de 1.400 famílias com filhos na nossa educação, mas aí, em comum acordo com a secretaria, com os gestores e também com a promotoria, nós, por um critério de vulnerabilidade social, ou seja, aquelas famílias que mais precisavam, determinado pelos gestores, pelo Conselho de Alimentação, pela secretaria, e com a transparência, né, enviando à promotora todo o passo a passo dessa escolha dessas famílias, nós conseguimos fazer 400 cestas básicas, né, com o recurso da merenda. E amanhã não, quarta-feira, iniciaremos a segunda remessa de distribuição dessas 400 cestas básicas. Também com a assistência social, nós completamos com mais 400. Então foram distribuídas 800 cestas básicas e na quarta-feira iniciaremos a segunda etapa. Outras medidas que tomamos também foi a compra, porque como decretamos o uso obrigatório da máscara, nós sabíamos que tinha populares que não conseguiriam comprar. Então fizemos uma compra, um investimento de quase R$ 26.000 em máscaras, compramos 15 mil máscaras, nós temos uma população estimada em 13 mil habitantes, nós compramos 15 mil máscaras para que nós pudéssemos, além dos nossos profissionais de saúde, toda a população, né, ser contemplada. Outra medida que eu considero também muito importante, João, foi a nossa posição de manter um programa de arações de terra, que nós já
quarto ano consecutivo, né, nós temos mantido. Esse ano nós investimos mais ainda. Por quê? Você pode perguntar. Hoje, parabenizar, né, todos os agricultores, na pessoa da sua presidente aí, Rosa, e também da nossa presidenta aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a vereadora Nenê. Parabenizar todos os agricultores dessas duas cidades e do Brasil, que é quem leva os alimentos para nossas casas hoje pelo seu dia, né? Verdade. Bem lembrado. E nós mantivemos o programa de arações de terra como forma também, como uma medida de isolamento social. Por quê? Porque o agricultor, por si só, ele já se mantém num certo isolamento, já que as casas da zona rural é distante uma da outra. Mas eu fiquei muito preocupado, né, mesmo num momento de crise financeira. Eu disse, e agora, como é que a gente vai fazer? Se o agricultor não tiver a sua terra arada para plantar, ele vai ter que ir para a cidade em busca de algum dia de serviço, né? E aí nós investimos mais de 2.000 horas de trator, locando 9 tratores para que pudéssemos arar as terras da zona rural. E surtiu um efeito muito positivo, porque o agricultor, ele estava na sua roça e evitou muito de sair. E graças a Deus tem sido um ano muito farto no sentido das chuvas, né? Então é uma medida da Secretaria de Agricultura, mas com um foco também no isolamento social e uma das medidas do enfrentamento. Outra questão também, João, foi nós criamos uma unidade de enfrentamento ao Covid-19, porque nós recebemos R$ 174 mil do governo federal para o enfrentamento ao Covid-19. E aí, sentando com o secretário de saúde e com toda a sua equipe, aqui um abraço para Ilso, a gente sentou e pensou como fazer. Nós não temos hospital, como você sabe, mas nós temos 6 PSFs aqui, com médico, dentista, com toda a equipe completa. E aí temos uma policlínica também com diversas especialidades médicas, do cardiologista ao ginecologista, né, do psicólogo ao pediatra. E aí fazemos alguns exames, como exames laboratoriais, exames de ultrassonografia, o eletrocardiograma, é tudo feito nessa policlínica. E aí, logo no iniciozinho da pandemia, chegou uma paciente com suspeita do coronavírus. E foi uma agonia para todo mundo, né? Todo mundo se desesperou. Os outros usuários que estavam esperando para serem atendidos, correu todo mundo da policlínica e daí surgiu a ideia, vamos criar uma unidade para tratar especificamente do Covid-19. E foi assim, né? Nós programamos, com esses 174 mil que o governo federal mandou, nós programamos e contratamos 2 médicas, 3 enfermeiras e 3 técnicas de enfermagem, e ainda recepcionista, pessoal de limpeza, e montamos em uma de nossas unidades, que hoje funciona na unidade Moacir de Carvalho Campos, lá próximo do cemitério. E lá funciona de domingo a domingo, das 8 às 5 da tarde. Então, qualquer suspeita, ou pessoas que estejam com sintomas, elas se dirigem a essa unidade, né? E essa doença, como você tem percebido, João, ela causa um certo preconceito, né, nas pessoas. E aí ela fica um pouco mais afastada do centro da cidade, com esse objetivo também, de que as pessoas tenham a liberdade e tenham a tranquilidade de procurar esses atendimentos. Perfeito. Teve também as barreiras sanitárias, né? Eu estava vendo que faz algum tempo que vocês adotaram as barreiras aí, né? Sim, outra medida foi a barreira sanitária, né? E a higiene, as barreiras sanitárias que criamos aqui, que está sendo de grande valia. Inclusive tem pessoas que vêm de outras cidades. Nós já testemunhamos com o acompanhamento que fazemos lá. Algumas pessoas vêm e quando percebem que está com febre, já retornam para suas cidades, já buscam o atendimento, quando não buscam o nosso atendimento aqui. Outra medida também foi a higienização, né, do comércio e das ruas que nós temos feito. Eu E estava colocar também lavatórios. vendo a questão das barreiras sanitárias e aí me remeteu porque a Prefeitura de São Caetano iniciou hoje a barreira sanitária aqui em São Caetano, com um certo atraso, né? Mas é aquela coisa, antes tarde do que nunca. Né? E a gente vive uma realidade muito diferente, tá? De Itacaimó,
Porque Itacaimbó só confirmou um caso até agora, né? E aqui nós temos quase 40, até ontem era 38. A gente ainda não recebeu o boletim de hoje da prefeitura. Enfim, e nesse sentido da questão das barreiras, eu queria fazer uma pergunta a tu no sentido da oposição, Itacaimbó. Porque nós aqui estamos nessa condição, né? Nós somos oposição ao prefeito aqui do município. Mas desde o dia 15 de abril, se eu não me engano, já há quase mais de um mês, nós elaboramos aqui com uma série de amigos, de pessoas que estavam estudando essas causas, nós elaboramos aqui 15 propostas e entregamos ao prefeito de São Caetano. Esquecemos um pouquinho as nossas divergências políticas para propor algumas coisas para a cidade. Inclusive, as barreiras sanitárias tinham sido propostas que a gente apresentou a ele. Eu apresentei diretamente à prefeitura e ao próprio prefeito. E eu queria saber nesse sentido, lá em Itacaimbó, alguém da oposição te procurou, se colocou à disposição, está ajudando, apontando saídas, soluções, ou tá aquele problema de politicagem, aquela coisa? Eu queria que tu falasse sobre isso. Ô, João, nós não fomos procurados, né, por nenhum dos vereadores de oposição. Essas medidas que nós tomamos foi tudo baseado no nosso planejamento mesmo da gestão. Agora eu tomei conhecimento através do Facebook que os vereadores e também na nossa enfermeira lá da unidade de enfrentamento, que os vereadores de oposição teriam os procurado e buscado informações. Eu fiquei muito feliz, né, de saber que os vereadores da oposição tinham buscado conhecer o nosso serviço, a nossa medida, até para propor. Através de requerimento, eles fizeram um requerimento e enviaram, mas quando eles enviaram o requerimento, a gente já tinha adotado todas essas medidas, né? Todas essas medidas já tinham sido adotadas. Acho que a única que não tinha sido era a barreira, mas já estava com planejamento, planejamento que eu digo assim, já estava esperando, já estava com data marcada para iniciar. Se eu não me engano, chegou esse requerimento na quinta, se eu não me engano, e na sexta, no sábado, nós iniciamos, porque estava esperando o material chegar. Agora, tu falou um pouquinho de recursos aí, do auxílio que Itacaimbó recebeu, e a gente viu que vai ter um novo socorro, né, aos estados e municípios. E, se eu não me engano, pelo que eu estava olhando, Itacaimbó está com a previsão de receber R$ 1.200.000. Se eu não me engano, se eu estiver errado, pode me corrigir. Mas eu queria saber, por parte da prefeitura, você já tem alguma noção de como esse dinheiro vai ser gasto? Está planejando alguma coisa já? Se vai intensificar alguma ação? Certo. Ô, João, com esses que nós recebemos, nós montamos, né, como eu disse, nós compramos quase 26 mil de máscara, nós montamos essa unidade, temos um investimento de 50 mil por mês, então fizemos um contrato com esses médicos, numa expectativa, médico, enfermeiro, com toda a equipe, com expectativa que essa doença dure 4 meses, então só aí já dá R$ 200.000, com essa unidade de enfrentamento, 50 mil por mês, só de folha, né? Fora equipamentos e materiais. Aí compramos as bombas para montarmos a barreira sanitária e a higienização das ruas, né, das principais ruas de comércio, e também compramos as bombas, as máscaras e investimos nessa unidade. Esse foi com um recurso que não dá, né? Nós tínhamos também uma sobra de R$ 100.000 de uma emenda que o governo baixou uma portaria que a gente pode utilizar sobras de emendas, mesmo que seja de equipamentos, para utilizar em folha no combate ao Covid. Então, nós tínhamos 100 mil de sobra. Vamos propor no Conselho de Saúde nesta quarta para que possamos usar também estes 100 mil de sobra dessas emendas. Então, esse valor que a gente recebeu e mais 25 mil do governo do estado está todo planejado já nas medidas que estão em andamento. Este outro recurso que, se eu não me engano, é 1.166.000 ou é 1.266.000, né, que ainda há pouco não tinha sido sancionado pelo presidente. Ainda há pouco não, me engano. Eu não falei com ninguém hoje, hoje foi uma correria danada aqui.
mas até ontem não tinha sido sancionado pelo presidente. Eu creio que hoje também não, que eu dei uma passada, passei uma vista no grupo dos prefeitos e parece que o presidente não sancionou ainda aquele auxílio aos municípios. Mas aquele auxílio 3% é para o Covid-19, né? E o restante é para repor, para recompor as percas que os municípios vão ter. Porque, como você sabe, A perca do FPM, no caso. oi? As percas do FPM, no caso, e das receitas outras, de impostos, Isso, coisas. é isso, ISS, ICMS, aquele é um auxílio Uhum. para compor essas receitas com o município. Então, ou seja, não é uma receita extra, para que Uhum. a gente. Porque se os prefeitos. E também aquele valor, como você citou, Tacaimbó, 1 milhão cento e pouco, 1 milhão 166, se eu não me engano, vai ser dividido em 4 parcelas. Então não vai entrar de uma vez só. Uhum. Aquele valor é dividido em 4 parcelas. Então isso aí vai dar em torno de 250 a 260 mil reais. Para você ter ideia, João, agora na primeira parcela do mês de maio, dia 10, nós recebemos 260 mil a menos em relação ao mesmo período de 2019. Então, assim, esse recurso vai ser muito bom, mas é para recompor aquelas percas que a gente está tendo. O Álvaro, o FPM de Tacaimbó hoje gira em torno de quanto por mês? O FP por mês fica em torno de 700 mil reais. Aí FPM. tu falou até questão de emenda e eu queria até aproveitar e perguntar. Principalmente 700 porque varia. Opa. Aí, no caso, Desculpa, João, porque varia. Tem vezes que entre 700 e 900 mil reais é essa média do FPM. uma média aí, né? Eu queria saber a respeito, tu falou a respeito de emenda, e aí eu vou falar a pergunta afora a pandemia. Aí eu acho que quem te dá suporte em Brasília é o deputado Rony Queiroz, né? Isso, E estadual, se eu não me engano, foi Doriel, né? Que é o presidente do PT. Doriel, isso mesmo. Queria saber a atuação deles em relação a Tacaimbó, em relação de emenda, em relação de viabilizar a tua gestão, no caso. Você tem tido um aporte, tá tendo um aporte deles? E aí, para além da pandemia, né? Ô, João, a tua voz, tu tá me ouvindo direitinho, João? Tô. Tu não tá me ouvindo, É não? porque a tua voz tem hora que ela dá uma tremida. Eu vou pegar o fone para ficar É, melhor. O fone ali. Aí, no caso, a pergunta foi no sentido de saber a atuação dos deputados, do Doriel estadual e de Ivone Queiroz federal, no suporte à tua massa. gestão. Como tem sido essa atuação dos deputados, se tem viabilizado emenda. E aí, para além do coronavírus, né? Estou falando isso da forma de gestão como um todo. Certo. Vôlei Queiroz, assim como Doriel. Doriel é o primeiro ano, né, de deputado. Uhum. Então, é o segundo ano dele, mas o ano passado eles aprovam, indicam uma emenda de um ano para o outro, né? E Doriel, nós não contávamos em enfrentarmos essa pandemia, ele tenha destinado recursos para que pudéssemos, para infraestrutura. Uhum. Estava no planejamento da emenda de Doriel, nós construirmos 2 praças, uma na Melancia, no distrito na Vila Melancia, e outro no distrito de Riacho Fechado. Seriam 2 praças com recurso de Doriel. Aí agora, né, com essa pandemia, né, não foi liberado nenhum recurso que não fosse direto para a saúde. Volney Queiroz, nós temos tido investimento desde o primeiro ano de mandato, já que em 2016, Volney já destinou para o orçamento de 2017. Então, nós recebemos recursos de Volney Queiroz para a compra de ambulância, equipamos todos os nossos postos de saúde, compramos ambulância, carros novos e todos os equipamentos das nossas unidades. Também está em fase já fizemos a licitação e estamos prestes a iniciar uma obra de calçamento que foi do orçamento de 2018. E de 2019, nós tivemos também recursos da emenda de bancada dele. Ele
que não foi liberada ainda, que era máquinas agrícolas, ônibus escolares e também novas ambulâncias. E para 2020 nós tivemos uma ajuda muito boa, que foi no valor de 1.015.000, na verdade 1.300.000, mas só foi liberado até agora 1.015.000, né, da parte de Volney Queiroz. E já está em conta, né? Também outros deputados têm nos ajudado. O deputado João Campos, foi feita uma mobilização, João. João Campos liberou. Aqui eu mando um abraço para a nossa Casa da Juventude, na pessoa de Jéssica Sandra e também de Neto Leonel e de Sivaldo, conhecido por Teco, que nós somos 3 jovens que coordenam a Casa da Juventude, que nós fizemos. João Campos destinou uma parte das emendas dele por participação. Então, nós fizemos uma grande mobilização. As cidades que tivessem uma maior mobilização, participasse lá da enquete, dissesse: eu quero quero investir, quero que João Campos invista numa escola, num campo de futebol, na área de saúde. E aí Itacaimbó e São Bento do Una foram as 2 cidades com maior participação no estado de Pernambuco nas emendas de João Campos. E aí João Campos foi e destinou agora R$ 100.000 para nos ajudar agora nesse Covid. Aqui manda um abraço para o deputado, né, João Campos, que nos ajudou, e também a esses jovens que fizeram a grande mobilização na cidade para conseguir, né, através da Casa da Juventude. Ô Álvaro, eu queria... Tá me ouvindo agora? Tá melhor? Tá do mesmo jeito. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei. Tá cortando, né? Ela fica como se fosse trêmula a voz e cortando. Mas dá para ouvir, dá para entender. Dá para compreender, né? Deixa eu tentar Dá. configuração aqui do áudio. Vamos ver se melhora. Ô Álvaro, eu queria saber um pouquinho agora também a respeito da... Eu coloquei até como tema da nossa conversa o modo petista de governar. Eu queria saber como é essa experiência enquanto gestão do PT. Né? Porque nós fazemos parte de um partido que tem por característica a participação popular, né? Um partido democrático. Eu queria saber como é essa experiência dentro da gestão. Né, a criação de conselhos, você tem ouvido a população, achei muito interessante a questão do IPTU, né, que você acha que reformou uma praça com a verba do IPTU, né, e isso foi feito um processo de escuta da população. Eu queria saber como é que tu tem caminhado essa gestão, se essa escuta da população tem sido permanente. Ô João, a gente, né, criamos a Casa dos Conselhos, né, quando o governo federal baixa uma portaria dizendo que não é mais obrigatório alguns conselhos, né, nós fomos no caminho inverso. Né, nós criamos a Casa dos Conselhos, onde se reúnem lá todos os conselhos da cidade, que é no mesmo prédio da Casa das Juventudes, lá bem pertinho da Igreja Católica. Nós buscamos fazer uma discussão, como eu disse anterior, esses 100.000 que nós temos da emenda, nós vamos primeiro discutir no Conselho de Saúde e propor, né, a aprovação com essa finalidade. Mas se os conselheiros lá disserem: não, acho que a gente deveria comprar mais máscara, acho que deveria fazer isso, então nós estamos abertos. Então, a primeira atitude foi de fortalecimento dos conselhos, né, tentar trazer, que é muito difícil. A população ainda vive uma democracia não participativa, né, e mais representativa. Essa é a realidade, né, João? A gente busca essa participação, mas o povo ainda é receioso. Historicamente, eles não tiveram vez nem voz, né? Então, agora, para a gente ir mudando essa cultura é aos poucos. A gente busca, o sonho nosso é que tenhamos, num futuro próximo, uma democracia mais participativa, né? Onde o povo, ao escolher os seus representantes, não achem que já cumpriram a sua tarefa, né, de cidadão, e sim dessa participação ser constante, participando das reuniões da Câmara, participando das reuniões dos conselhos, seja de merenda, seja do Fundeb, né, seja de saúde, de agricultura. Então, a nossa primeira atitude, uma das primeiras atitudes, foi de fortalecimento destes conselhos. Outra medida também, como você falou, o IPTU aqui na nossa cidade é muito, muito pouco.
né? Para você ter uma ideia, a gente arrecada em média 30 mil reais por ano do nosso IPTU. E antes havia uma arrecadação de o que era computado, todo mundo pagava o IPTU, só que não era computado, era pago na prefeitura. O pessoal ia lá e dava o dinheiro na prefeitura. A primeira atitude que eu tomei foi de acabar com isso, abrir uma conta e a pessoa vai lá e paga, né, para que nem eu seja acusado, nem nenhum funcionário, colega meu, seja acusado de dar fim desse dinheiro público. Então abrimos uma conta do IPTU e todos os anos a gente faz uma pequena que seja obra, né, nesses últimos 2 anos. Ainda veio essa pandemia, a gente não conseguiu ainda investir o recurso do IPTU neste ano, né? Mas aí surgiu a ideia da gente, como você disse, é uma bandeira do PT, né, de participação, de tornar, de ouvir a população. Então lançamos a consulta popular. E aí o povo participou e maciçamente escolheu que queria reformar uma praça lá no bairro da Rua Velha, que estava há mais de 12 anos, uma praça muito bonita, hoje é o cartão postal da cidade, que estava há mais de 12 anos acabada mesmo, no chão. E aí investimos lá esse recurso do IPTU e hoje é um sucesso lá. Ô, Álvaro, falar em cartão postal, e sexta-feira eu estava participando de uma live no Facebook lá, a convite de um companheiro nosso aqui do PT, Matheus, e a gente lá conversando e algumas pessoas questionaram que Itacaimbó tem uma entrada bonita na cidade e São Caetano não tem. Sempre tem essa comparação, porque Itacaimbó é menor do que São Caetano, então tudo que tem em Itacaimbó que não tem em São Caetano, o pessoal faz essa referência. Aí eu até disse ao pessoal, vou procurar saber de Álvaro quanto custou aquela entrada ali que tu fez na cidade, que é muito bonita, muito bacana, por sinal. Aquela entrada da cidade custou 24 mil reais. Nós fizemos com o recurso do IPTU do primeiro ano. Nós arrecadamos, eu acho que 27 mil. E aí fizemos aquela entrada da cidade ali com os nossos pedreiros mesmo da Secretaria de Obras. Ficou muito bonito. Então, deixar nossos parabéns aí aos pedreiros, viu? Ficou muito bonito mesmo. E eu acho que também era uma demanda da população, né? Que todo mundo quer que na sua cidade tenha uma entrada bonita, um registro, né? Você passa ali na BR, tá vendo que tá passando por Tacaimbó. Então, eu achei muito bacana a iniciativa. Ô Álvaro, na terça-feira, né, quando a gente ia conversar, coincidentemente, chegou uma lembrança de uma postagem que eu tinha feito no Instagram, de que eu estava até aí, há um ano atrás, eu estava em Tacaimbó, no dia de domingo, participando da aula inaugural de um curso de formação da Fundação Perseu Abramo. Né? Não sei se você lembra, você passou lá rapidamente, falou com a gente lá, deu uma palavrinha, e eu estava lá naquele curso, e aí o Facebook me lembrou, o Facebook e o Instagram, essa lembrança. E aí me remeteu o seguinte, naquele dia lá, tu falaste de duas ações que logo que tu assumiu a prefeitura, tu tomou. Uma foi em relação a um carro que tinha alugado, se eu não me engano, no gabinete do prefeito. E outra foi em relação às diárias das pessoas que precisavam, os servidores que precisavam sair de Itacaimbó, para Recife. Então eu queria que tu falasse sobre essas duas ações iniciais do teu governo que tu tomou e tu falou lá rapidamente para a gente. João, deixa eu só entender. Uma foi sobre as diárias e a outra foi do carro, foi? Do gabinete? Tinha um carro locado, se eu não me engano, nas gestões passadas. Isso mesmo. Quando assumimos, tinha um carro alugado, né? Locado pelo gabinete do prefeito, no valor de 7 mil reais. E aí, eu achei aquilo uma fortuna, porque 7 mil vezes, né, 48 meses, né? Ia dar mais de 300 mil reais, eu calculei na época. Aí eu disse, não, vamos aguardar um pouco, reunir o secretariado e eles concordaram, né? Hoje esse carro está a serviço da Secretaria de Educação. Aí nós passamos 3 meses e compramos um Gol, né? Um Gol com 34 mil, acho que, se eu não me engano, 37 mil, não lembro, um Gol. E aí eu passei, né, os 2 anos rodando com esse Gol. Hoje a gente tem uma L200 que serve para diversas secretarias, mas aí no início a gente tomou essa atitude, né, que foi porque eu fiz a avaliação. Como é que eu vou alugar um carro que no final do mandato vou ter gasto 300 e poucos mil reais
e esse carro vai embora, não vai ficar para o município. Então, nós achamos melhor economizar nesse sentido, né, porque o dinheiro público, a gente tem que ter um zelo maior do que o nosso, né, João? Porque o público não é meu. Felizmente, tem algumas pessoas que passaram pelas gestões desse Brasil afora, que quando senta numa cadeira, acha que ali é dele, né? Acha que não é público, é meu. Não, é público, é de todos, e não meu. Então, nós temos esse zelo com o recurso do nosso município. E aí nós tomamos essa atitude, e com uma única atitude nós economizamos uns 300 mil reais. Né? E o carro ainda hoje serve, né? Tá? E vai passar os 4 anos, e quando terminar, a gente ainda vai estar com esse veículo no nosso município. Outra atitude foi em relação às diárias. As diárias no nosso município, João, foram gastos em 2012 316 mil reais com diária. E em 2016, no ano que eu saí, em 2016, um ano anterior à nossa gestão, se eu não me engano, foi gasto 300 ou foi 280. Estava na casa dos 280, 300 mil reais por ano nos últimos 6, 7 anos. Veja, a inflação, tudo, né? E mesmo há 8 anos atrás, o município tinha gasto 300 mil reais com diárias. E aí, no primeiro ano, nós conseguimos cair para 80 mil reais de diária para todas as secretarias. O governo como um todo, inclusive com a Câmara de Vereadores. Então, foi gasto 80 mil reais. Então, aí eu fiz um estudo. Eu disse, espera aí, se a gente economizou por uma decisão minha, né? Uma decisão da gestão, com um acordo com todo o secretariado, com os diretores, explicando a situação econômica e a importância dessa economia com essas diárias, porque existia uma farra de diárias aqui no nosso município. Então, nós caímos, né, de 300 mil para 80 e conseguimos mais de 3 milhões em emendas. Essas diárias, o prefeito, o secretário precisa ir a Brasília, precisa ir a Recife para conversar. Humberto Costa, eu falei dos deputados, mas Humberto também, João, é um senador do nosso partido que tem nos ajudado ao longo desses 3 anos do mandato. Silvio Costa também, Silvio Costa Filho e Silvio Costa Pai também tem nos ajudado, né? Pastor Eurico, são alguns deputados que têm nos ajudado, que a gente tem sido bem transparente, sem estar assumindo compromisso, né, eleitoral de voto, mas mostrando a realidade do nosso município. Nossos deputados é Vônei Queiroz e Doriel, mas a gente não deixa de ir lá e conversar com esses deputados e apresentar a nossa cidade e pedir esse apoio. Então, todos esses deputados eu tenho que ser justo com eles, né, que têm nos ajudado, e eu jamais escondo. Né, para você ter uma ideia, Odaci Amorim, Tereza Leitão destinou uma ambulância para nós aqui, né? Odaci Amorim também, outra ambulância. Então, são companheiros que têm nos ajudado a fazer um governo que atenda ou se aproxime o máximo da população. Então, o que eu fiz com as diárias, João? Se nós economizamos por uma medida administrativa, mas não tinha uma medida legal, uma lei que obrigasse os próximos gestores a também economizar. Por quê? Para você ter uma ideia, uma diária para Recife do prefeito era 350 reais. Aí do professor era 40. Aí eu pergunto, se o prefeito tem um carro com combustível para ir a Recife, o professor também, quando ele vai, né, resolver alguma atividade, formação, né, em Recife, aí ele tem 40 reais. A barriga do prefeito é maior, é tão maior assim de que a do professor, que ele gasta 350. Então, o que nós fizemos? A do secretário era 150, não, 120. E a do diretor era 80. Então, eu fiz uma média, né? Quando eu ia, eu fazia 3, 4 viagens a Recife para pegar uma diária, porque dava para mim tranquilamente. Então, eu fiz uma média, eu disse, não, vou fazer uma média aqui para ser tudo por igual. Aí, hoje, a diária é 80 reais, do prefeito ao gari. Se o gari precisar de ir a Recife, se o professor precisar de ir a Recife, o motorista, qualquer servidor público, inclusive o prefeito, é 80 reais. E a gente tornou isso lei. Para os próximos prefeitos que vierem, vão ter que fazer, né, fazer por onde valorizar o recurso do município, o recurso que é do povo. Perfeito. Ô Álvaro, outra coisa que me chamou a atenção em relação à tua gestão foi a questão da diretoria de meio ambiente, que por sinal é ocupado, se eu salvo engano, por um amigo nosso,
que é Nadilson. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Nadilson, quero até mandar um abraço, acho que ele está acompanhando aí. Entrou tanta gente que não tem nem como a gente estar saudando todo mundo, mas sinta-se todos abraçados aí, nossos amigos de Itacaimbó, aqui de São Caetano, enfim. Então, esse cuidado com o meio ambiente, de onde saiu essa tua visão? Que eu acho que é uma coisa que é importantíssimo que toda a prefeitura tivesse. Aqui, infelizmente, nós não temos, mas eu acho muito interessante e acompanho até o trabalho através das redes sociais do próprio Nadilson. O pessoal foi ontem, foi sábado, estavam fazendo um voo pelo Rio Ipojuca ali, pelas margens do Rio Ipojuca com drone, enfim. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa atenção que vocês têm tido nesse sentido. João, nós temos um débito muito grande, né? Itacaimbó, eu agradeço, né, o seu comentário, mas porque Itacaimbó a gente desmatou muito, né, ao longo dos anos, de décadas. E aí nós temos um déficit muito grande com o nosso município. Não conseguimos ainda emplacar uma política pública que consolidasse, né? Ainda estamos em fase de engateando. Nadilson é um companheiro muito dedicado, estudioso e prático também, é um cara teórico e prático que tem feito um trabalho espetacular, né, à frente da diretoria de meio ambiente. Mas eu reconheço que nós temos que fazer mais. Nós fizemos, através da Secretaria de Agricultura e da Diretoria de Meio Ambiente, o cadastro ambiental rural, né, com acho que 90, 99, quase 100%, se eu não me engano, da última dados que eu peguei, das nossas propriedades rurais. E aí a gente fica muito triste com o grau de desmatamento que houve ao longo dos anos. Mas aí com esse né, com esse cadastro ambiental rural, faz com que não só nós, mas também até o Ministério do Meio Ambiente acompanhe, né, como é que eles vão se comportar daqui para frente. Também outra medida tem sido a do lixo, né, que nós tínhamos lixão e hoje nós estamos colocando o nosso destino, nós demos destino ao nosso lixo, que está indo para o aterro sanitário de Belo Jardim. Hoje, Nadilson teve uma reunião com um rapaz, Leônidas, que tem uma fábrica de reciclagem aqui no nosso município, e já estamos buscando a parceria com ele para dar destino a esse nosso lixo também, né? Ele que tem interesse em montar uma usina de compostagem, e a gente vai estar trabalhando para avançar mais. Fizemos algumas plantas de mudas, não foram tantas, infelizmente a gente não conseguiu, né? Agora está o momento propício e eu vou propor, foi bom você abordar, essa live tem isso, né? Que aí vai abrindo o olho da gente. Muito boa essa abordagem, porque aí já vai me alertar, e se Nadilson estiver assistindo aí, já vale para Nadilson agora e para toda a equipe, para que nós possamos aproveitar essas boas chuvas e adquirirmos umas mudas aí para que nós possamos plantarmos aí, melhorar a nossa questão ambiental através das plantas. Excelente. Ô Álvaro, como eu falei das comparações que são inevitáveis, e agora eu me lembrei de mais uma. Na Semana Santa eu vi que você distribuiu os peixes aí, né? E aí aqui em São Caetano, essa era uma prática que acontecia há muitos anos atrás, né, que havia a distribuição de peixe. Mas aí já faz cerca de 12 anos por aí que não há mais a distribuição de peixe aqui em São Caetano. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da distribuição do peixe, quanto custa para o município, né? É uma ação que parece para algumas pessoas irrelevante, mas tem uma importância muito grande para aquelas pessoas, sobretudo as pessoas mais pobres. E eu queria saber um pouquinho nessa questão da assistência social. Como é que está sendo feito o trabalho da assistência social no sentido de ajudar a melhorar a vida do povo de Itacaimbó? Ô João, a questão do peixe, a Secretaria de Assistência Social, aqui manda um abraço para a Gleitson, secretário e toda a sua equipe, tem desempenhado um papel muito importante, né, através do programa Criança Feliz, né, que acompanha 100 famílias e faz algumas atividades com essas famílias. Temos também, agora nesse processo de pandemia, estamos doando 400 cestas básicas através da Secretaria de Assistência Social. Distribuímos 200 litros de leite 3 vezes por semana às famílias carentes do nosso município. Claro, não é o município, mas é em parceria com o governo do estado. Mas nós tiramos era através de uma associação e nós conseguimos,
fazer com que tivesse mais transparência na distribuição desse leite, que beneficia não só a cidade, mas também o distrito de Riacho Fechado. Outras ações também, né, o programa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Adolescente, né, o antigo PET, e também o CCI dos Idosos, faz um trabalho belíssimo. Realizamos alguns cursos profissionalizantes, criamos o curso de profissionalização, de formação e o curso de formação, o centro de formação profissional do nosso município, onde já desenvolvemos curso de cabeleireiro, de corte e costura, algumas oficinas em parceria com o SEBRAE, com o governo do estado, com a Secretaria de Emprego e Renda, né? Então, assim, são algumas ações que a gente tem tomado. Agora, nesse momento, algumas dessas costureiras estão costurando máscaras, né? E a secretaria está comprando desse pessoal. Não é muita coisa, mas o pouco já vem ajudando e incentivando elas. E a relação do peixe. O peixe, como você disse, né? Nós temos essa tradição cristã, né? Da Semana Santa. Apesar de ser um alimento tão saudável, nós, quando eu digo, eu me coloco também, né? Que a gente eu não tenho muito hábito de comer peixe, apesar de gostar muito. Vou reclamar mais aqui com a minha esposa para ver se ela compra mais peixe. Então, mas na Semana Santa aqui, tradicionalmente, ela é feita essa distribuição. Então, nós investimos, João, aqui esse ano, se eu não me engano, 110 ou foi 120 mil reais na compra de 5.500 quilos de peixe e também o leite de coco. Então, a gente faz um grande mutirão com os servidores, eles ficam muito gratos, né, em participar. Grato que eu digo assim, eles ficam satisfeitos em poder estar ajudando aquelas pessoas mais carentes quando eles vão distribuir. E esse ano, devido à pandemia, nós conversamos, alguns prefeitos esse ano foram até proibidos pelo Ministério Público. O Ministério Público ficou com medo de haver aglomeração e proibiu algumas cidades. Outros prefeitos já optaram de não doar também devido à crise, mas nós tratamos como prioridade, né? Essa questão aos mais pobres, como é a aração de terra, né, João? O agricultor, ele passa o ano todinho esperando cair uma chuva. Quando cai, ele não tem 400, 500 reais para pagar, né, do trator, não. É muito caro. Uma hora de aração de terra é 120, 130, 140 reais. Então, em média, ele gasta 2 horas e meia, 3 horas em cada propriedade. Então, essa prioridade, essa atenção aos mais pobres, a gente tem procurado tratar como prioridade. E o peixe, esse ano, nós inovamos fazendo a entrega, né? Claro, na crise que a gente vai aprendendo e vai surgindo novas experiências. E aí nós apresentamos a promotora, que era um programa que já existia há vários anos, mas ela estava preocupada com a aglomeração. Aí eu mostrei para ela que nós tínhamos condições de entregar nas casas. E a zona rural fazer pontos que não aglomerassem, vários pontos de entrega. E deu certo, né? E na nossa cidade, na cidade mesmo, é uma experiência que eu pretendo, né? Se for da vontade de Deus e do povo, que eu seja reconduzido para os próximos anos, eu vou manter. Porque deu muito certo. Tinha muita gente que tinha vergonha, às vezes, João, de ir até a praça pública, ficar naquela fila enorme. É isso que nós temos visto hoje nas lotéricas. Né? Que foi por pressão dos deputados, que o governo federal só queria dar uma bolsa de 200 reais, mas os deputados né, deram pressão e aumentaram para 600. Mas algumas humilhações que a gente tem visto, né, das pessoas irem e se amontoarem, passar horas, até dormirem nas lotéricas, né, esperando para receber. A experiência do peixe foi muito boa, porque era um tumulto, as pessoas tinham uns que não tinham coragem de ir buscar, e esse ano nós conseguimos entregar de porta em porta. E foi muito satisfatório. E o povo gostou e parabenizou muito a nossa atitude. Ô Álvaro, tu falou aí sobre essa questão das lotéricas e foi uma questão que me passou aqui, me fugiu do pensamento no começo, mas eu queria saber, tá dando para organizar essas filas na lotéricas, que evidentemente deve estar tendo fila aí, sobretudo nessa questão do recebimento do auxílio emergencial, né, que você citou. Está dando para organizar essa fila? A prefeitura tomou alguma ação nesse sentido? Sim, João. Na primeira semana, o dono da lotérica aqui mandou um abraço para Neto.
ele ficou desesperado. O povo querendo invadir, não, todo mundo querendo ser atendido ao mesmo tempo, né? Uhum. E aí ele solicitou o nosso apoio, nós colocamos, eu creio que por 2 semanas, né, vigilantes lá para orientar as filas e organizar as filas. E depois, agora, hoje, toda manhã, passa uma equipe da nossa epidemiologia, um pessoal da Secretaria de Saúde, organizando as filas, mas o povo, eu só tenho a agradecer, o povo tem sido muito, não é obediente, né? O povo tem sido muito consciente desse momento que a gente vive e as filas da lotérica estão dentro de uma normalidade para o momento. Também a gente não pode deixar de reconhecer a importância desse recurso para a família, né? E aí, mas as filas têm sido obedecidas. E aí, o apoio que a gente deu foi nesse sentido, né? Logo no momento para conscientizar o povo, a gente colocou esses vigilantes e hoje, todas as manhãs, passam o pessoal da Secretaria de Saúde lá para orientar, entregar máscara a quem não tem máscara. Mas hoje, graças a Deus, todos que estão nas filas estão com máscara. Mas no início, a gente fazia a entrega das máscaras e orientava as filas. Excelente. Ô, Álvaro, eu queria falar um pouquinho sobre a educação agora. A gente já está chegando no final já, mas eu queria saber um pouquinho da questão da educação. Como é que está sendo esse desafio? Porque as escolas não estão podendo ofertar aula, né? E como é que está sendo esse desafio aí? O que é que tem sido feito através da Secretaria da Educação para chegar junto ao aluno? Aqui em São Caetano, se eu não me engano, estão dando aulas remotas. Mas a gente sabe que é uma dificuldade porque nem todo mundo tem acesso, né, à internet. Então, tem sido feita alguma coisa, ou vocês estão pensando em alguma coisa nesse sentido? João, assim, a gente não fez ainda, né? Já começou as reuniões, né, desde a semana passada, remotas também. O secretário de Educação, Célio Leonel, reuniu os gestores, já apresentou um plano, né, de que pelo menos diminua esse distanciamento entre esses alunos, não perca de vista esses alunos, né, da escola. Então, eu conversava há pouco com o secretário de Educação, há pouco que eu digo na manhã, né, e já existe um planejamento, ele já conversou com os gestores, já se planejaram, os gestores agora já estão com os professores. A ideia é começarmos essas aulas remotas agora no início de junho. Embora, como você bem frisou, a nossa população não vai ter todos não vão ter acesso. E aí o secretário está com essa preocupação também, vai destinar algumas atividades para as casas desses alunos que não têm acesso à internet, mas que eles não serão prejudicados no retorno das aulas. Nós vamos fazer o máximo que puder para aqueles que tenham acesso à internet e aqueles que não tiverem, porque pelo menos esses que tiveram agora, quando recomeçar as aulas, vai ser menos pessoas, menos alunos que a gente tem que começar do zero, né? Então ele tem buscado entender, né, essas questões aí dos que têm acesso e dos que não têm. Mas está sendo, e a previsão é que agora no início de junho. Álvaro, a gente já está caminhando aqui para o final, mas eu queria fazer uma pergunta bem difícil. Qual uma obra assim que você já fez, uma obra ou uma ação que você realizou aí frente à Prefeitura de Itacaimbó e que você, obviamente, você deve ter orgulho de todas, né? Mas eu queria saber qual é aquela que te enche mais de orgulho, dizer, ó, eu fiz tal ação ou tal obra que foi uma conquista sua que você vai guardar para sempre aí. Ô João, nesse momento de crise, né, de escassez de recursos, né, nós tivemos várias obras. Vou citar um exemplo. A nossa educação, João, quando nós assumimos, nós tínhamos um índice de a cada 10 alunos, 6,6 foram reprovados em 2016. E nós saímos da última colocação da GRE, aqui da regional, pulamos para 7º lugar. Né? Então, nós melhoramos muito a nossa educação. Uma escola que estava... Nós praticamente acabamos com o multisseriado na zona rural. Construímos uma escola, nucleamos a escola Pedro Aguiar, lá na Vila Melancia. Nucleamos 7 ou foram 8 escolas pequenas. Né? E tem pouquíssimas séries de multisseriado. Se eu não estou enganado, 1 ou 2 na Vila Igrejinha. Então, são algumas ações
Quer dizer que essa conquista na educação você considera algo mais marcante na sua gestão? Não, eu considero um par de igualdade. A educação, esse eu destaco, essa questão desse avanço, né, na qualidade da nossa educação. Na agricultura, nós implantamos um sistema de aração de terra, João, que não existia. Hoje, todo agricultor, 80, 90% dos agricultores tem a sua aração anualmente, as estradas também. Mas eu acho que um programa que vai marcar a nossa gestão mesmo, que é assim que vai ficar mais é o programa de recursos hídricos. Uhum. Nós, João, nós conseguimos, com o apoio do governo do estado e do deputado Volney Queiroz, colocar água em 3 vilas. Colocamos água na vila de Igrejinha, água encanada, na vila de Melancia e no distrito de Riacho Fechado. Construímos 4 barragens e fizemos 4 poços artesianos. Ou seja, toda obra é importante, toda obra, a da educação, a da cultura, a do meio ambiente, mas eu acho que a água é vida. E aí eu escolheria as águas, esse programa que foi criado no primeiro ano, chamado de Água para Todos, que conseguimos, né, colocar água em atender mais de 3.000 famílias na zona rural. Prefeito, eu tenho na minha cabeça a certeza de que o povo de Itacaimbó vai reconhecer todo esse trabalho e vai reeleger o prefeito ainda esse ano, né? Se assim tiver eleição, a gente acha que vai ter, um pouquinho adiado, mas que vai ter. Então eu queria assim que eu já pedi para você falar essas obras marcantes, eu queria que você dissesse agora assim uma obra que você ainda não conseguiu tirar do papel. Uma obra ou uma ação que você queria muito fazer, mas que vai ficar para a próxima gestão, no caso, né? A gente espera muito que você continue sendo sua. Qual é aquela obra ou aquela ação que você tinha aquela vontade, mas que por falta de recurso não deu tempo de realizá-la ainda? Nós temos algumas. Uma que a gente batalhou os 4 anos e o governador prometeu, João. Você falou da nossa entrada da cidade, né? Que tão bonita lá na frente, lá. E quando você entra num trecho de 2 quilômetros, a PE 144, que é de responsabilidade do governo do estado, ele prometeu e eu acredito que ele vai cumprir, né? Que nós pudéssemos recapear aquela área ali para tornar o acesso da nossa cidade mais bonito, né? Porque eu acho que a gente tem que investir no. Claro que é importante a assistência social, a educação nem se fala, né? Mas a autoestima, esse é um dos compromissos que eu tenho com o nosso povo, João, é de recuperar, e eu creio que eu tenho feito isso a cada dia, de recuperar a autoestima da nossa população, né? Esse visual da cidade, melhorando as praças, melhorando as ruas, calçando ruas, né? E essa entrada da cidade, eu tenho esperança que a gente consiga fazer ainda nessa gestão. Perfeito. Prefeito, eu queria parabenizá-la aí pela gestão, dizer que é uma inspiração assim para nós, ver Itacaimbó se desenvolvendo e, sobretudo, por ser uma gestão petista, né? Nós somos companheiros de partido. A gente espera que a partir do ano que vem a gente possa aqui também estar comandando a Prefeitura de São Caetano para que a gente possa fazer muitas parcerias aí com Itacaimbó, com Caruaru e com outras cidades vizinhas. Então, eu vou deixar um minutinho aqui, que o Instagram limita o tempo de live a no máximo 1 hora. Eu vou deixar um minutinho aqui para você se despedir aí dos amigos que estão nos acompanhando e deixar sua mensagem aí para o povo de Itacaimbó. João, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o seu convite e a sua paciência na última live. Graças a Deus essa deu Ah, certo, né? Agradecer a todos que participaram nos assistindo nesta noite, né? Pedir à população de São Caetano, de Itacaimbó, do estado de Pernambuco, que é um momento de muita participação, né? Nós falávamos de que vivemos uma democracia representativa e não participativa. É hora do povo dizer: eu quero participar, eu quero salvar a minha vida e salvar a do próximo. Então, João, eu peço, né, a todos os que estão nos assistindo que transmitam essa mensagem. O momento é muito crítico. O momento é de extrema necessidade de ficarmos em casa. Vocês têm visto os índices como tem aumentado, né? Todos os dias tem aumentado mais de 1.000 pessoas infectadas no estado de Pernambuco. Itacaimbó só tem um caso de coronavírus, mas esse caso tem tirado o nosso sossego e nós temos redobrado nossas atenções. Então eu peço aqui, vocês itacaimboenses, são caetanenses,
Belo Jardinense, todos do estado de Pernambuco e do Brasil. Fiquem em casa. Caso precise sair, saia, use a máscara. E João, boa sorte aí, João, e os companheiros do Partido dos Trabalhadores aí. Eu fico muito feliz de estar conversando com você e conto conosco aqui, viu? Obrigado, Álvaro. Até a próxima, se Deus quiser.